Bom, gente, voltamos aqui, segundo vídeo desse bate-papo. Não vou chamar isso de curso, não, porque o curso eu teria que ter muito mais conteúdo, mas é um bate-papo que vai trazer aquele interessado em avaliação de imóveis, aquela pessoa até que já atua, conhecer um pouco das características, das condições, e nós vamos falar sobre a inferência, vamos conhecer um pouco do programa Cisdeia da Pele Sistemas. Um abraço para o meu amigo Antônio Pelli e vamos seguindo então falando como é a atividade desse avaliador de imóveis, tá? Primeiro, conforme nós já falamos no vídeo anterior, conhecimento de mercado. Eu, avaliador, preciso conhecer o mercado onde eu vou atuar. Quais são as características do bairro? Qual é a vocação residencial, comercial? Tenho infraestrutura? Não tenho? Tenho água, luz, esgoto? Tudo isso vai ser fundamental porque alguns bancos não aceitam imóveis que não tenham, por exemplo, a rua asfaltada, que não tenham, por exemplo, uma solução para potabilidade de água. Eu posso até não ter a água no logradouro, mas aquela edificação vai ter que apresentar um laudo de potabilidade de água, firmando que aquela água tem condições de ser consumida, condições de energia elétrica no logradouro também. Então, tudo isso o avaliador ele vai ter que ter esse conhecimento prévio de mercado. E outra coisa que é fundamental no meu trabalho de avaliação é escolher as variáveis. Falamos no vídeo anterior, mostramos uma cidade em que vários imóveis ali se comportam de forma diferente, até mesmo na mesma rua, no mesmo bairro, no mesmo prédio. Então, nós vamos ver que cada imóvel é um bem em particular. Ainda que ele esteja na mesma região, na mesma rua, no mesmo prédio, ele vai ter características e, consequentemente, valor diferente, tá? Depois que nós escolhemos aquelas variáveis de acordo com a região, de acordo com a característica do meu imóvel, nós vamos então definir qual é o método de avaliação. Falamos no vídeo anterior que o método mais usual é o método comparativo de dados, mas vão existir situações em que eu não vou ter amostras suficientes para fazer o meu modelo matemático. Imagine que eu estou avaliando, por exemplo, um prédio na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, que é um prédio comercial que eu tenho uma área de 1.000 metros quadrados. A chance de avaliar um imóvel dessa natureza através de comparativo de dados vai ser bem difícil. Não vou dizer impossível, porque eu posso aumentar o meu elemento amostral, o meu campo de amostras e conseguir. Mas vai ser bem complicado. Aí eu vou buscar alternativas, método evolutivo, através da área, fazer uma recomposição da edificação. Então, o avaliador ele vai ter que então decidir qual é o melhor método para aquele tipo de atividade. Nesses vídeos, nós vamos nos limitar ao método comparativo de dados para avaliação de bens, conforme nós já falamos, para avaliação de bancos, para recurso de TBI, recurso de valor de IPTU, e seria o método que vai prevalecer nesses bate-papo que nós estamos tendo. Então, depois eu vou fazer também a escolha de um valor dentro do meu intervalo. Não adianta, se eu estou avaliando um imóvel de 60 metros quadrados, eu querer comparar esse bem com um apartamento que tenha 250 metros e seja cobertura. Vai ter um intervalo muito grande em que eu não vou conseguir ter um modelo confiável. Por outro lado, eu não posso, numa cobertura de 350 metros, querer comparar isso com um apartamentozinho de 20 metros, 30 metros quadrados no centro da cidade. Então, não só o fator área, como as outras variáveis que nós vamos ver adiante, elas vão impactar na minha decisão. Então, essa avaliação ela tem o intuito de auxiliar tomadas de decisões entre os administradores, investidores e demais pessoas que vão, então, buscar o conhecimento desse avaliador. No meu conceito de avaliação, no dicionário, lá no famoso Aurélio, né? Hoje a gente tem o Google como uma grande referência também. Então eu estou lá.
apreciando, estimando, calculando, computando e determinando o valor. É importante a gente ter o conhecimento, como diz o professor Chulipa, grande mestre na área de avaliações, que avaliar é comparar. Toda vez que eu estou avaliando alguma coisa, eu estou comparando. Eu posso avaliar a minha caneta azul. A caneta azul vai ter o seu valor, mas para avaliar essa caneta azul, eu posso tentar comparar com uma outra caneta. Só que eu não posso, de repente, pegar uma caneta Bic comum e querer comparar com uma Montblanc. E isso vai ser, então, uma comparação que não vai expressar o conceito que eu estou buscando aqui nesse bate-papo. Então, estimar, calcular, computar, determinar valor, tudo isso são sinônimos para o meu conceito de avaliação. O conceito da NBR 14653, que é o que importa para a gente, ele vai trazer um conjunto de conhecimentos científicos especializados e aplicados à avaliação de bens. Valor de mercado, segundo a definição, vem dizendo que é a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntária e conscientemente um bem numa data de referência dentre as condições de mercados vigentes. Então, por essa simples definição, nós conseguimos perceber que avaliação é um conceito bem complexo. O primeiro deles, olha só, quantia mais provável, essa minha avaliação não é exata. Eu posso fazer uma avaliação, um colega fazer uma avaliação, dependendo dos dados que ele vai obter no mercado, nós dificilmente vamos conseguir obter o mesmo valor. Mas eu tenho a quantia mais provável pela qual, então, eu vou negociar aquele imóvel de uma forma voluntária, de uma forma livre, de um momento presente também. Nós passamos por uma série de conflitos no mercado imobiliário em que nós tivemos em 2016, 2017 até 2018 um boom no mercado com valores elevados e a partir de 18, 19 esses valores foram caindo, foram dificultando a venda, até porque tinha muita oferta e aqueles imóveis que o cliente, o construtor fazia uma previsão, aquela previsão acabava não se materializando porque tinha uma oferta muito grande no mercado. Então, isso é avaliar o meu imóvel. Eu vou ter que olhar a quantia mais provável dentro de uma data, dentro de um período e dentro daquelas condições que hoje a gente enfrenta. Imagina hoje, num momento de Covid-19, falar sobre avaliação, eu preciso vender aquele meu imóvel urgente. Então, vai ser uma característica totalmente diferente daquela forma livre e voluntária que é o que determina a norma, tá ok? Então, eu preciso, nesse processo avaliatório, buscar informações e, ao mesmo tempo, criar o meu critério, um critério lógico que eu vou estabelecer previamente ou não. Eu posso até depois mudar esse critério quando eu perceber que ele não foi válido naquele processo. Então, eu preciso primeiro de informações, vou buscar essas informações conforme já falamos, Viva Real, Zap Imóveis, eu vou ter alguns critérios que eu vou estabelecer de acordo com essas amostras que eu estou buscando entre a área, entre o valor, entre a localização. São critérios previamente estabelecidos para que depois, então, eu possa então fazer a minha avaliação. Outra coisa é quando eu preciso ter uma avaliação para efeitos fiscais, fazer então um questionamento sobre aquele valor que está sendo atribuído a um imposto de transmissão de bens, ao ITBI, quando eu vou vender o meu imóvel, eu preciso pagar ao município um imposto. Então, eu preciso, então, através de um critério fiscal, estudar esse mercado, ver quais são os dados que a prefeitura está utilizando, para que depois, então, eu possa fazer a minha planta de valores e assim chegar, então, num questionamento dessa minha avaliação. Então, é através de um estudo, de um critério lógico em que eu vou chegar através da minha avaliação de imóveis, tá bom? E aí, então, a gente vê
que a NBR 14653, ela traz o conceito de laudo de avaliação, relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliação para avaliar um bem. Esse conceito é um pouco diferente quando a gente está observando o trabalho de um perito e o trabalho de um corretor de imóveis, por exemplo. Esse conceito na engenharia legal, ele vai ser muito adotado como laudo para aquele trabalho do perito que vai lá no judiciário, determinado pelo juiz, como perito de confiança do juiz, fazer uma avaliação para, então, decidir alguma lide, algum conflito. A NBR 14653, ela fala em parecer técnico e ela fala também que todos os trabalhos elaborados de acordo com a norma serão denominados laudo de avaliação. Quando atingir grau 1, ou seja, quando o grau 1 não for atingido, nós vamos falar de grau 1, grau 2, fundamentação, precisão, na aula de inferência propriamente dita mais adiante. Mas aí então eu vou ser indicado que esses laudos não foram atendidos e aí então eu não tenho um laudo propriamente dito. Mais adiante nós vamos estudar todos esses graus de fundamentação, precisão, quais são esses parâmetros que a gente vai usar de acordo com a nossa norma. E aí eu tenho então que fazer o meu trabalho. Olha que eu já olhei a região, eu já olhei os documentos, eu estou fazendo o que a gente chama de preliminares da minha avaliação. Então eu preciso depois, com base nesse conjunto de informações, aí sim que eu vou proceder uma vistoria técnica. É importante que nessa vistoria técnica eu já tenha um conhecimento prévio não só de documentos, mas um conhecimento prévio das características daquele imóvel que eu vou avaliar. E eu vou conhecer então como é que é a minha região, qual é a localização. Eu costumo, antes de ir ao local, fazer uma consulta via Google, fazer uma consulta pela internet. Para quê? Para saber se não é uma área de risco, se é uma área que a gente possa entrar, possa fotografar. Imagina, você está numa região aqui no Rio de Janeiro, uma região de favela totalmente dominada pelo tráfico, você pega a sua câmera ou seu aparelho celular e começa a tirar fotos do imóvel. Certamente você vai ter um problema sério. Então, já enfrentamos aqui vários problemas e é interessante que a gente conheça essa localização previamente, para conhecer também aonde eu vou buscar as minhas amostras. Eu preciso saber também qual é o uso de solo, qual é o tipo predominante. É uma região que tem vocação residencial, é uma região no centro da cidade em que eu vou ter o uso residencial envolvido com o uso de comércio, de indústria. Isso vai impactar no meu processo de avaliação. Essa região que eu estou visitando, ela tem infraestrutura, tem água, luz, esgoto, tem toda a parte de saneamento básico já desenvolvida, tem equipamentos comunitários, praças, área de lazer, tudo isso eu já tenho feito no meu entorno. Então, depois eu vou caracterizar aquele meu terreno. Qual é o terreno da minha edificação? Quais são os aspectos físicos? Qual é o aproveitamento legal que a prefeitura dá a ele? Quais são as características das edificações, características construtivas? Qual é o padrão? Qual é a técnica utilizada naquela região? Hoje você vê uma diferença muito grande entre regiões como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, região dos lagos, você tem hoje uma tendência para usar um telhado em concreto, com telhas brancas. Outra região de Petrópolis, Teresópolis, você vai encontrar telhados, padrões diferenciados pela necessidade de isolamento térmico. Então, essa vistoria é para isso, é para eu conhecer as características daquele meu imóvel e, a partir daí, então, eu começar a buscar o meu processo de avaliação através de quais as variáveis, quais são as características construtivas, o aspecto qualitativo e quantitativo que eu vou ter então que pesquisar. E aí eu vou passar para o próximo vídeo, onde nós vamos dar continuidade aos dados que devem ser pesquisados. Vamos falar com isso com mais calma. Nosso prazo está aqui se encerrando. Vou fazer sempre vídeos de até
15 minutos para ficar fácil o entendimento, tá ok? Então não se esqueça, curte aí o vídeo, dá aquele joinha aí, compartilha para a gente seguir em frente.